Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast Samuel, a Voz de Deus. Hoje vamos conhecer a fascinante história de um dos mais importantes profetas e juízes de Israel. Meu nome é Pedro e comigo está minha colega Maria. Olá a todos! Estou muito feliz em compartilhar com vocês esta história inspiradora, que nos mostra como Deus trabalha de maneiras surpreendentes na vida das pessoas. A história de Samuel começa antes mesmo do seu nascimento, com uma mulher chamada Ana. Exatamente, Maria. Ana era esposa de Elcana, um homem da região montanhosa de Efraim. Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Enquanto Penina tinha vários filhos, Ana não conseguia engravidar, o que era considerado uma grande desgraça naquela época. Ana sofria muito com essa situação, especialmente porque Penina a provocava constantemente por causa de sua esterilidade. Anualmente, Elcana levava toda a sua família para adorar e oferecer sacrifícios no tabernáculo em Siló, onde servia o sacerdote Eli. Foi durante uma dessas viagens anuais ao tabernáculo que Ana, em sua profunda angústia, derramou sua alma em oração diante do Senhor. Ela chorou amargamente e fez um voto a Deus. Ana prometeu que se Deus lhe concedesse um filho homem, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha tocaria a cabeça dele. Era um voto de nazireado, um compromisso muito sério perante Deus. Enquanto Ana orava em silêncio, apenas movendo seus lábios sem emitir som, o sacerdote Eli a observava. Pensando que ela estava embriagada, ele a repreendeu. Ana explicou sua situação, dizendo que estava apenas derramando sua alma diante do Senhor. Comovido por sua sinceridade, Eli a abençoou, dizendo: "Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu." Ana voltou para casa com o coração aliviado, confiante na resposta divina. E não demorou muito para que ela engravidasse. Nasceu então Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor ou ouvido por Deus. Ana cuidou dele até o desmame, que naquela cultura poderia levar cerca de 3 anos. Depois disso, fiel à sua promessa, ela levou o pequeno Samuel ao tabernáculo em Siló e o entregou aos cuidados do sacerdote Eli. Imaginem o sacrifício desta mãe, entregando seu filho tão pequeno para viver no tabernáculo. Mas Ana demonstrou uma fé extraordinária e cumpriu seu voto ao Senhor. A Bíblia nos conta que depois disso, Deus a abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia no tabernáculo, ministrando perante o Senhor sob a supervisão de Eli. O texto bíblico destaca um contraste interessante. Enquanto os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram corrompidos e não respeitavam as ofertas sagradas, o jovem Samuel crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É impressionante como Deus começou a trabalhar na vida de Samuel desde cedo. Quando ainda era menino, aconteceu algo extraordinário. Uma noite, enquanto Samuel dormia no tabernáculo perto da Arca da Aliança, ele ouviu alguém chamando seu nome. Samuel pensou que era Eli quem o chamava, então correu até o sacerdote. Mas Eli disse que não o havia chamado e mandou-o voltar a deitar-se. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Eli então orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Quando Deus chamou novamente, Samuel respondeu conforme Eli havia instruído. Foi nessa ocasião que Deus revelou a Samuel o julgamento que viria sobre a casa de Eli, devido à corrupção de seus filhos e à falta de disciplina de Eli como pai. Esta foi a primeira revelação que Samuel recebeu de Deus, e marca o início do seu ministério profético. A Bíblia diz que o Senhor estava com Samuel, e não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. Toda a nação de Israel, de Dan até a Berseba, reconheceu que Samuel era um profeta fiel do Senhor. Como Deus havia revelado, o julgamento veio sobre a casa de Eli. Durante uma batalha contra os filisteus, a Arca da Aliança foi capturada e os 2 filhos de Eli morreram. Quando Eli soube da notícia, caiu da cadeira onde estava sentado, quebrou o pescoço e também morreu. Com a morte de Eli,
Samuel assumiu a liderança espiritual de Israel. Ele não era apenas profeta, mas também desempenhou o papel de juiz, liderando o povo tanto espiritualmente quanto politicamente. Samuel viajava por todo o país, de Betel a Gilgal e Mispa, julgando as causas de Israel. Um dos momentos mais significativos do ministério de Samuel como juiz foi quando ele reuniu todo o povo em Mispá para um tempo de arrependimento nacional. Samuel intercedeu pelo povo e ofereceu sacrifício a Deus. Enquanto eles estavam reunidos, os filisteus se preparavam para atacá-los. Mas Deus interveio poderosamente. A Bíblia diz que o Senhor trovejou com grande estrondo contra os filisteus naquele dia, lançando-os em tal confusão que foram derrotados pelos israelitas. Samuel ergueu uma pedra entre Mispá e Sem, e chamou-a de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor foi contra os filisteus. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram recuperadas, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos Joel e Abias como juízes em Israel. Infelizmente, eles não seguiram os caminhos do pai. Aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Isso levou os anciãos de Israel a pedirem um rei que os governasse, como as outras nações. Este pedido desagradou Samuel, que via nele uma rejeição não apenas à sua liderança, mas principalmente a Deus como rei de Israel. Ele orou ao Senhor, que lhe disse: Atenda ao povo em tudo o que eles estão lhe pedindo. Não é a você que estão rejeitando, mas a mim, pois não querem que eu reine sobre eles. Mesmo contrariado, Samuel obedeceu a Deus e ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Mais tarde, quando Saul desobedeceu às ordens divinas, Samuel teve a difícil tarefa de anunciar que Deus o havia rejeitado como rei. Foi Samuel quem, seguindo as orientações de Deus, ungiu Davi como novo rei, embora Davi só tenha assumido o trono anos depois. A vida de Samuel nos ensina lições preciosas sobre obediência, fidelidade e compromisso com Deus. Desde sua concepção milagrosa até seu papel como profeta e juiz, vemos como Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Samuel foi um homem que ouviu a voz de Deus desde jovem e permaneceu fiel por toda a sua vida. Ele nos ensina a importância de ouvir e obedecer ao chamado divino, mesmo que isso signifique ir contra a corrente ou enfrentar situações difíceis. Sua história também nos mostra que Deus responde às orações sinceras, como fez com Ana, e que Ele cumpre suas promessas, mesmo que nem sempre da maneira ou no tempo que esperamos. Se esta história tocou seu coração, convidamos você a conhecer mais sobre as figuras bíblicas em nossos próximos episódios. Samuel foi verdadeiramente a voz de Deus para seu povo em um tempo de transição e mudança. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Se gostou, não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Até o próximo encontro! Até breve, e que possamos, assim como Samuel, estar sempre atentos à voz de Deus em nossas vidas.